Olá pessoal, meu nome é Thaís Moral e eu sou coordenadora da equipe de regularidade fiscal no Molina Advogados. Hoje eu vou falar a respeito de um assunto muito debatido, que é o ganho de capital, mas que sempre geram dúvidas quanto ao imposto de renda devido, os casos de isenção e a possibilidade de redução. São bem recorrentes essas dúvidas, tá? Para ajudar vocês a entender melhor o tema, eu vou falar aqui de 3 situações comuns. A primeira dela é a alienação de bens imóveis. A segunda é sobre investimentos em renda variável e a terceira é a integralização do capital social. Mas antes de adentrarmos propriamente no tema, eu vou trazer aqui o conceito de ganho de capital e a forma com que ele é declarado. Ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da alienação do bem, por exemplo, venda, doação ou transferência, e o valor da aquisição desse bem. O ganho de capital é apurado e tributado de maneira separada e não entra na declaração de ajuste anual do imposto de renda. A apuração é realizada por meio do Programa de Apuração de Ganhos de Capital, mais conhecido como GCAP. Para fazer a declaração, é necessário fazer o download do programa disponível no site da Receita Federal do Brasil e preencher alguns dados obrigatórios. O tributo deve ser pago por meio da guia DARF, que é emitida em 2 vias pelo próprio GCAP. E deve ser quitada até o último dia do mês subsequente ao recebimento dos ganhos. Destacamos que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas possui uma alíquota inicial de 15%, podendo chegar até 22,5%, dependendo aí dos valores ganhos, tá? Bom, passada essa introdução, passaremos a falar do primeiro ponto, que é o ganho de capital na alienação de bens imóveis. Uma das hipóteses mais comuns do ganho de capital é o caso da alienação de bens imóveis. No momento da venda, ao identificar que houve o ganho de capital, o contribuinte deve ficar atento não somente com relação ao pagamento de imposto, mas também quanto às declarações que devem ser apresentadas perante a Receita Federal do Brasil, conforme falamos aqui há pouco, referente ao sistema GCAP. Destacamos que não são todas as operações que estão sujeitas ao recolhimento do imposto. Por exemplo, as pessoas que possuem apenas um imóvel no valor de até R$ 440 mil estão isentas do pagamento do imposto, tá? A Lei 11.196 de 2005, em seu artigo 39, também traz a possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda em decorrência do ganho de capital, na hipótese em que a pessoa física residente no país, dentro do prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda de imóvel residencial na aquisição de outro imóvel também residencial. Caso haja aplicação parcial da renda obtida, o imposto será devido proporcionalmente à parcela não aplicada. Destacamos, no entanto, que esse benefício somente poderá ser usufruído uma vez a cada 5 anos. Vale destacar que o mesmo nos casos em que o imposto é devido. O contribuinte deve atentar-se aos fatores de redução previstos no artigo 40 da mesma lei, 11.196 de 2005, que irão variar de acordo com a data de aquisição do respectivo imóvel, diminuindo a base de cálculo do imposto. Importante considerar também o percentual de redução previsto na Lei 7.713 de 88, que pode ser aplicada aos imóveis adquiridos no ano de 1988, variando de 100% a 5%, dependendo do ano de aquisição ou incorporação do bem. Bom, o segundo ponto que trataremos aqui é o ganho de capital referente a investimentos em renda variável. Apesar do número de investidores no Brasil ser considerado baixo em comparação com o mercado mundial, a Bolsa de São Paulo divulgou o número de pessoas físicas investindo na Bolsa cresceu 92,1% de 2019 para 2020, chegando a 3,2 milhões de pessoas. Assim sendo, entender como é cobrado o imposto de renda sobre os investimentos é fundamental para um número cada vez maior de pessoas, permitindo não apenas verificar a real rentabilidade de dinheiro aplicado, como também evitar problemas futuros com o fisco. No caso da renda fixa, por exemplo, o imposto de renda será devido em razão dos juros decorrentes da aplicação. Ou seja, do ganho de capital obtido não sobre o valor investido inicialmente, tá? Portanto, a depender da natureza da aplicação realizada, bem como do tempo de duração do investimento, a alíquota do imposto de renda pode variar de 15%, que é o mínimo, até 22,5%. Já nas operações de day trade, que são aquelas iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo em uma mesma instituição intermediadora, por exemplo, haverá retenção do imposto de renda no valor de 1%.
sendo que os outros 19% restantes deverão ser pagos pelo próprio investidor, através da guia DARF, até o último dia útil do mês seguinte ao procedimento realizado. Ou seja, no total, o investidor será tributado em 20% sobre o lucro obtido na operação. Nas operações normais de venda de ações, ou seja, excluindo as operações de day trade, desde que seja respeitado o limite mensal de R$20 mil, essas são isentas de imposto de renda. Destacamos ainda que a isenção do imposto de renda não dispensa o contribuinte de informar na declaração de ajuste anual os lucros obtidos. Já o terceiro tema que trataremos aqui é a integralização do capital social. É autorizado às pessoas físicas transferirem bens ou direito às pessoas jurídicas, com o intuito de integralizar o capital social. Na hipótese do valor subscrito ser o mesmo do informado na declaração de ajuste anual, não será devido o imposto de renda, pois assim não haverá diferença positiva entre o valor constante na declaração e o valor recebido na forma de cotas ou ações. Por outro lado, caso haja diferença positiva entre os valores, ou seja, o bem a ser transferido para a integralização do capital social possuir um valor superior ao que consta na declaração de ajuste anual, haverá ganho de capital, ou seja, se estará sujeito à incidência do imposto de renda. Bom, pessoal, sabemos que as considerações que tratamos aqui não esgotam o assunto, especialmente tendo em conta a sua complexidade. Exatamente em razão disso é que precisamos ter em mente que o tema demanda uma análise caso a caso para averiguação de isenções, alíquotas aplicáveis e as possíveis reduções, a fim de evitar problemas futuros com o fisco. Bom, por hoje é só. O tema é muito mais amplo e denso e qualquer dúvida a respeito do tema, a equipe do Molina Advogados está à disposição para atendê-los.